Olá, irmão. Tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar uma pequena experiência que eu tive nesse final de semana, ouvindo as palavras desse final de semana, dia 19 e 20 de setembro, a palavra profética. Irmãos, eu tenho ficado bastante impressionado com a palavra que nós temos recebido e também tenho sido bastante encorajado. Ontem nós vimos que, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 7, nos diz de maneira muito clara ali que o mistério da iniquidade já opera. Esse mistério da iniquidade é tudo que é sem lei, é tudo que é contrário a Deus, tudo de forma desencabeçado de Deus, desconectado de Deus. E eu fiquei bastante impressionado que nós, de acordo com Daniel capítulo 9, nós sabemos sobre a ocorrência da história de Israel está destinada, compreendida em 70 semanas. E nós vimos que já se passaram 69 semanas. Obviamente eu não vou falar aqui que nós já ouvimos nesse final de semana, mas eu quero só entrar na aplicação da palavra. Então 69 semanas já se passaram e quando ocorreu essa 69 semanas, que foi com a morte do ungido, depois você pode ler lá em Daniel capítulo 9, Deus ele parou o cronômetro com respeito à história de Israel e foi inserida aí a era da igreja. E na verdade está faltando uma semana de 7 anos, cada semana são 7 anos, então está faltando uma semana de 7 anos para fechar a história de Israel com base em Daniel 9. Então, essa última semana de 7 anos, nós estamos muito próximos para Deus reativar o cronômetro para terminar a última semana que compreende a completação da história de Israel. Então, o que isso tem a ver conosco? O que tem a ver conosco é que nós estamos aí fazendo parte dessa inserção, com a interrupção após a ocorrência das 69 semanas, Deus parou, introduziu a era da igreja e agora falta a última semana. Então nós sabemos que muitos eventos que antecedem o que está descrito no início da última semana, nós já sentimos que estão ocorrendo. Por exemplo, os acordos de paz que vêm sendo feitos de forma escalonada entre Israel e vários outros países, na verdade, começa a ganhar volume, começa a ganhar força para um acordo de paz mais consistente, mais robusto, que obviamente será feito por esse grande líder, pelo homem da iniquidade, e então hoje é de maneira clara, né? Está tendo coisas que não estavam correndo anteriormente e está correndo agora de maneira mais consistente. Então isso são sinais de que o surgimento desse grande líder, que numa primeira aparição você e ninguém, a não ser que as pessoas não vão ter uma clareza a respeito de que por detrás desse está o anticristo, porque ele vai ser uma pessoa muito carismática, muito bondosa, muito inteligente, extremamente competente, vai ser realmente um líder mundial. Por outro lado, nós estamos vendo então,
meio que estão preparando todo um cenário para o surgimento desse líder. E também tem ocorrido eventos naturais. Nós estamos vendo aqui, está ocorrendo até tremores de terra, vamos falar assim, não é bem um terremoto, né? Mas aqui no Brasil, coisas que nós não estávamos acostumados, né? Hoje nós podemos falar, aqui no Brasil nós tivemos um tremor de terra aí, até bastante considerável aí. Na Bahia, se não me engano, e no Nordeste teve, né? Enfim, várias situações têm ocorrido de maneira que o cenário está sendo montado, esse palco está sendo montado para o surgimento desse líder. Em contrapartida, nós vemos que, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, fala que agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então, na verdade, o que o detém é a credibilidade com relação à palavra de Deus. Tá? Então, enquanto nós temos um campo em que é possível ter ou produzir credibilidade à palavra de Deus, isso está detendo, está segurando, está abafando o surgimento desse líder mundial, que na verdade ele já está aí. Eu não sei, hoje é dia 20 de setembro de 2020, ele está aí. Aonde? Eu não sei. Mas em algum país ele está, em alguma casa ele está fazendo já os seus planos, ele já está operando, como diz aqui, o mistério da iniquidade já opera. De forma mais abrangente, a iniquidade é tudo aquilo que se procede sem lei, não tem restrição. E nós sabemos que por detrás da política, da economia, tudo isso nós já conseguimos detectar, né, diariamente pelos noticiários, coisas dessa natureza. Mas enfim, o que eu quero entrar aqui é num ponto bastante específico, no que diz respeito a nós, no que diz respeito a você, no que diz respeito à igreja. Hoje, nós estamos vendo que o Senhor Jesus tem avançado grandemente, fortemente, aproveitando esse cenário da pandemia, que, por um lado, ele trouxe sofrimento para toda a humanidade, para todos nós, pouco mais, pouco menos, mas, por outro lado, ele também nos fez avançar com relação ao crescimento da nossa fé também, porque na tribulação é produzida experiências. Então a tribulação, para aqueles que têm perseverança na esperança, e também, como diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não vamos discutir aqui, não quero entrar muito no mérito da pandemia, mas de qualquer forma, a pandemia, como qualquer outra tribulação, ela nos trouxe, se nós amamos o Senhor, se nós amamos a vida do Senhor, ela também está contribuindo para o nosso crescimento de vida. E dentro desses aspectos práticos do crescimento de vida, que nós temos ouvido bastante sobre a palavra profética, sobre a necessidade de nós termos uma boa fundamentação da palavra fundamental com relação à fé. Então, o primeiro ponto que eu ia falar, nós precisamos ler a Bíblia, ter contato com a Bíblia, ler a palavra, orar, orar não somente por nós temos que orar pela nossa saúde física, saúde mental, saúde espiritual, orar pelos nossos parentes, orar pelos irmãos. Usando, hoje, nós temos restrição, mas por outro lado, nós temos as mídias sociais que nós podemos usar o WhatsApp para orar com os irmãos, para enviar uma oração, para enviar uma mensagem de encorajamento, ligar para os irmãos. Então, nós temos que cuidar uns dos outros. Nesse sentido, e também, obviamente, que está sendo de maneira muito impactante, é a palavra escrita através dos livros. O trabalho que os compositores estão fazendo hoje
é extremamente encorajador. Eu falei para o Senhor, eu quero participar disso. Talvez se eu não estou ali fisicamente com os irmãos comportores, mas eu tenho orado constantemente pelos comportores, porque, irmãos, nós estamos, os comportores aí que estão aproximadamente, quase 300 comportores hoje, estão vendendo aproximadamente 9 mil livros por dia, né? Então, veja, esses livros que as pessoas estão comprando, a pessoa quando compra o livro, ela está comprando, os irmãos estão orando com ela, e ela vai ler esse livro. Nós temos orado para que ela leia e ela seja alcançada, através da leitura desse livro, ela possa ter a fé infundida no coração dela, a fé possa tocar no coração dela, ela possa ter o desejo de conhecer mais o Senhor e dessa forma ela possa ser mais uma pessoa que está conectada com Deus. De desconectada, ela possa passar para ser uma pessoa conectada com Deus. Então, eu creio, irmãos, que essas sementes que estão sendo realizadas pelos livros, eu creio, irmãos, eu creio, porque eu dou testemunho que eu fui ajudado muito pelos livros, pelos excelentes livros que nós temos hoje, publicados pela editora Árvore da Vida, são palavras que nos levam a amar o Senhor, nos motiva a perseverar na esperança. Então, são palavras encorajadoras. E tudo isso também vem para nós como uma vacina contra a apostasia. Está para chegar, irmãos. Na verdade, está chegando, porque está operando, o mistério da iniquidade já está operando. Agora, eu queria falar para os irmãos uma experiência, então, hoje. Hoje pela manhã, esse final de semana, eu tive uma notícia de um vizinho aqui, mora próximo aqui, alguns 100, 200 metros daqui, e esse vizinho é muito misterioso, assim, a gente não tem contato com ele mora sozinho, enfim, muito isolado, uma pessoa... a gente sabe pouco da condição dela, ela vive muito isolada, você não tem contato. E hoje eu recebi, eu achava estranho, mas hoje eu recebi a notícia que ele faleceu. Então isso me incomodou, Falei, puxa, um vizinho, tá certo que a gente não conseguiu, é um vizinho muito difícil, assim, não é vizinho que você sai na rua, que você... uma situação normal que você está vendo e tal, né? Mas via ele assim de vez em quando, né? Mora sozinho, pouca coisa a gente sabia da vida dele. E isso me tocou e isso que é o objetivo desse compartilhar que eu quero falar para os irmãos, eu quero encorajar os irmãos. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Então hoje nós temos em nossas mãos o jornal Árvore da Vida, nós temos os livros que tem nos ajudado. Ou se tem nos ajudado, nós temos que ser fiéis a esse encargo. E nós temos ouvido que muitas pessoas têm se libertado até de suicídio e de N situações por meio dos livros do jornal Árvore da Vida, por meio da oração dos irmãos, dos comportores. Então, eu fui muito encorajado, por outro lado, com essa situação me tocou também, e eu tive que sair hoje pela manhã, depois da mensagem, para comprar algumas coisas para o almoço, e eu tive que ir numa padaria, comprar umas coisas. Quando chegou na padaria, quando eu estava no meio do carro, eu falei, eu estou indo comprar um produto X, mas eu tenho aqui na minha mão um jornal Árvore da Vida e eu vou contratar uma pessoa. Então, chegando na padaria, peguei o produto que eu precisava e depois efetuei o pagamento. Aí eu disse assim para a pessoa, falei, eu gostaria de dar um presente para você, um jornal Árvore da Vida, um jornal cristão. E dei para ele, ele falou, estou precisando, dei nas mãos dele, né? Ele falou assim,
puxa, eu estou precisando, que bom que é isso, tal. Aí eu falei assim, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Aí, e eu orei com ele, ele invocou o nome do Senhor. Eu vi que ele mesmo falou, depois que eu acabei de orar, ele falou, puxa, senti uma energia, eu estou até arrepiado, puxa, como eu estava precisando. E eu vi nos olhos dele, olhando para os olhos dele, que ele tocou na fé. E a fé foi introduzida dentro dele. Ele invocou o nome do Senhor, ele acessou a senha. Quando ele invocou o nome do Senhor, a senha foi passada para ele. Eu o encorajei a ler os livros, peguei o telefone dele, vou incluí-lo numa das nossas reuniões, para que depois me despedir dele, orei novamente e encorajei a ele a exercitar esse tipo de oração. Depois eu saí dali porque eu precisava de outra coisa que ele não tinha. Aí eu fui em outro supermercado. Chegando nesse outro supermercado, falei, bom, hoje eu já fiz a minha boa ação, o exercício da minha responsabilidade, né, para apressar a volta do Senhor. E chegando lá, eu comprei o que eu precisava, e aí da mesma forma ofereci o jornal, era um casal, os proprietários ali desse supermercado, e depois efetuei o pagamento tal, eu falei, esse é um jornal cristão, e falei um pouquinho, ele falou, muito bom, tal. Eu falei, eu posso orar por vocês? Ele falou, claro. Aí eu falei, eu vou orar, vocês repetem. E eles oraram, me repetiram, né? Me agradeceram, ficaram muito gratos, e eu vi que eles oraram também a partir dessa senha do nome do Senhor Jesus. Então, é isso que eu quero passar para os irmãos. Se é que eu posso passar alguma coisa para os irmãos, eu quero encorajar vocês, irmãos, como nós vimos hoje, que na verdade o Senhor quer que todos nós sejamos vencedores, mas nós temos aí que perseverar nessa esperança. E hoje a nossa responsabilidade, obviamente, está no pastorear, apacentar e na pregação do Evangelho do Reino. Então eu queria encerrar aqui, encorajar os irmãos com essa palavra de 2 Timóteo capítulo 4, que diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, o que eu ganhei foi isso. Eu não preciso ficar vendo mais, usando a minha mente. Eu vou comprar um quilo de batata. É oportuno ou não? Eu vou comprar um quilo de açúcar. É oportuno ou não? Mas estou dentro de um restaurante, estou dentro de um supermercado. Aqui fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Que ele fala assim, pois haverá tempo, irmãos, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então nós temos que chegar na frente do anticristo. Nós temos que chegar na frente desses líderes, para que essas pessoas, antes que elas sejam arruinadas, destruídas, como fala aqui também, enganadas por esses falsos ensinamentos, né? Nós precisamos chegar primeiro com o Evangelho. Então, eu quero encorajar os irmãos, você, todo dia que sair, tenha no seu carro, tenha na sua bolsa, além de ter o Senhor no seu espírito, invocando, além de você levar o nome do Senhor, leva junto contigo um jornal da vida, leva um livro, e você entrando, na onde quer que você... Porque a vida da igreja faz parte da vida social, a vida social faz parte da vida prática da igreja. Que nós possamos ter a ousadia, quer seja oportuno ou não, de contatar as pessoas, ser ousados. Sabe por quê? O relógio está correndo. E eu creio, irmãos, que nós temos apenas 6 anos e meio e o Senhor já estará aqui. Em 6 anos e meio, os vencedores... É o tempo que nós temos para sermos vencedores, são 6 anos e meio. São 6 anos e meio.
de 2000 a 2023. Eu creio que em 2023, possivelmente, isso é o meu sentimento, de acordo com a palavra que eu tenho ouvido dos irmãos. Em 2023, certamente vai ter esse acordo de paz, onde o Senhor vai voltar a acionar o cronômetro da última semana de Israel, que essa semana é a conclusão da história da vida humana e da vida de Israel. Ali decide o nosso futuro, se nós vamos ser vencedores ou não. Mas, na verdade, hoje já começa a decisão. Qual é a sua decisão? Você quer fazer parte do exército do Senhor? Você quer ser arrebatado? O Senhor deseja que cada um de nós sejamos essas pessoas. O Senhor precisa de nós. Como nós podemos cooperar com o Senhor hoje? Pregando o Evangelho, aproveitando as oportunidades. Vamos prestar atenção no nosso dia a dia, no viver prático diário, no nosso contato com as pessoas. Amém? Jesus, ó Senhor, que nós possamos orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, usando o Jornal da Vida, usando a oração de poder, usando os livros, fazendo a comportagem, e o Senhor é conosco. Amém? Jesus, ó Senhor, que o Senhor abençoe você, e espero em breve ver o seu testemunho também aqui. Amém? Jesus é o Senhor.